Olá, Ariston, estamos começando mais um programa, o nosso Manicômio da Política. Tudo bem? Tudo. Um prazer enorme, Juca, estar aqui com você, com os telespectadores, que todos fiquem bem em casa, felizes. Afinal de contas, o dia hoje está bonito e as coisas vão acontecer para o bem de todos. E dias mais bonitos virão, Ariston. Você acha também que dias melhores virão? Eu acho que dias melhores virão, até mesmo na política. Nós temos correções de rumo a fazer, nós precisamos tomar os destinos da nossa nação nas mãos, precisamos influir de forma efetiva para que certos hábitos adquiridos pela política sejam abandonados. Por exemplo, afastar os corruptos do pleito eleitoral e do poder, afastar aqueles que empregam toda a família usufruindo do dinheiro que nós pagamos todo mês de impostos e taxas, e mais do que isso, afastando práticas deletérias que todos nós condenamos. Posso falar? Posso falar? Pode falar. Ô Ariston, eu tenho notado que tem muito maluco aí na política. Só tem doidão. Por que tanto maluco? Por que os malucos resolvem entrar pra política, Ariston? Olha só, isso é um fato relativamente novo na história do Brasil. Porque o que entrava antes eram os vocacionados, os que tinham tendências a ajudar o povo, a participar do processo de reconstrução nacional ou de construção nacional. Existiam outros que entravam para levar vantagens, eticamente condenáveis, mas naquela época ainda suportáveis. E depois começaram a entrar pessoas muito estranhas. A gente entende por quê. O Estado abandonou, de certa forma, a sociedade. Entra bandido, entra miliciano. Outro dia entrou um vereador, guarda municipal, que tinha participado de vários delitos criminais. Foi preso, perdeu o mandato e tal. Sabe onde é que está hoje? Voltou para a polícia. Então a gente vê que a política passou a ter um uso que é muito voltado para atender os grupos, para atender as famílias e para atender as castas sociais. É pisar no povo e acelerar os lucros para quem tem mais. E é isso que nós devemos combater. Você veja agora o caso do deputado Glauber Braga, de Friburgo, deputado federal do PSOL. Ele agrediu um do povo no parlamento, uma pessoa que estava lá e que se dirigiu a ele, segundo ele, de forma desrespeitosa, e terminaram discutindo e ele terminou agredindo o rapaz. Pois muito bem, pediram agora a cassação dele. A agressão não foi dessas coisas não, um chute no traseiro dele e um empurrão e terminou aí. Se fosse na nossa casa, o que é que nós faríamos com o filho nosso? Colocaria ele de castigo e dava um puxãozinho de orelha nele para ele não esquecer e estava resolvido o assunto. Na Câmara Federal isso virou uma celeuma. Há grupos formados em defesa e há grupos formados querendo caçar o deputado. Não é motivo para cassação, é um deslize comportamental dele. Na verdade, esse deputado é sem educação.
Ele precisa ter educação, voltar a exercer a educação que a mãe dele deu a ele. E ele não está tendo, está meio exasperado. Toma lá um calmantezinho, um ansiolítico. Agora, perder o mandato por isso, a gente nota que atrás disso há uma vingança. Não sei de quem, mas há uma vingança. E não podemos concordar com isso. Puxão de orelha no deputado, 15 dias de suspensão para ele, tá de bom tamanho. Aristão, tá nervosinho? Maracujá! O suquinho de maracujá também resolve. Aristão, o que está acontecendo? Eu quero saber. O número de malucos é demais. Aristão, daqui a pouco o nosso programa vai ter muitos convidados. Eles vão querer participar aqui, a casa deles. Não, isso jamais ocorrerá, porque eu estando aqui eu não vou permitir. Mas você pode fazer reuniões na sua casa com os malucos. Afinal de contas, você tem um quê aí de psicólogo. Quem sabe você pode entrar nesse grupo e resolver. Mas atrás dessa maluquice, Juca, há métodos. Os métodos para se conseguir algum objetivo que não está no mapa de ninguém. É gente querendo levar vantagem, é gente se locupletando, levando dinheiro, levando os familiares aos postos de mando. É gente pensando na sua própria carreira. É isso, os malucos são meio de condução para um processo que degrada o país, que degrada a vida pública, que nós não podemos concordar. Muito bem colocado, Ariston. Então esses malucos vão se reunir lá em casa para uma festa. Você vai participar da festa? Não vou não. Não vou participar não, mas depois você me conta como foi. Quem era mais maluco, você ou eles? E um suquinho de maracujá com certeza vai rolar lá na hora das bebidas. Tenho certeza, vai fazer muito bem. Tem gente precisando se acalmar, ter mais tranquilidade. A vida pública é uma vida de conciliação, de entendimento, de parlar. Por isso daí o nome parlamento, de conversar. Não é de agressão, não é de xingamento, não é de ódio. Está instalado um ódio hoje no Brasil. Tem um lado bolsonarista e outro lado lulista. E a gente vê que essas pessoas vão aos extremos, perdem os amigos, perdem a convivência, perdem até família por causa disso. Gente, tenha paciência. Nenhum deles merece isso. O que eles precisam é tratar os problemas do povo. Aliás, não é puxando sardinha para nenhum dos lados, o Bolsonaro teve uma oportunidade enorme de fazer isso, na pandemia. Podia ter assistido a população. E o que é que nós assistíamos? Nós assistíamos ele na televisão debochando de quem estava com a febre, debochando de quem estava doente, negando o efeito da vacina, dizendo que quem tomava vacina virava jacaré. É isso. E o Lula assumiu, teve que reconstruir aí os laços do Brasil no exterior, mas francamente, passou um ano viajando sem olhar muito para o país. São coisas que a gente tem que ir olhando, vendo e sabendo como é que pode trabalhar para melhorar. Muito bem, Ariston. Vamos continuar esse papo de político maluco no próximo bloco. Um rápido intervalo e a gente já volta. De novo no manicômio, estamos de volta, Ariston. Vamos continuar a falar dos malucos da política? Vamos, e eu queria que você me desse a oportunidade de fazer uma visita ao bloco anterior. Eu falei que o deputado não tem educação. Confirmo, não tem educação, precisa ser mais educado com as pessoas. Mas falei para ele levar um puxãozinho de orelha,
Mas quando eu falei isso, eu estava pensando numa criança teimosa. Não que eu pregue puxão de orelha. Eu sou pai de 3 filhos. Eu nunca castiguei um filho meu. E são todos bem educados, e são todos formados, e são todos produtivos. O que eu quero é que esse deputado se enquadre dentro da ética e da moral que o parlamento deve ter. Ninguém pode ser representante do povo sem estar respeitando o povo. Não é possível isso. Então estou à sua disposição, Juca, para responder qualquer pergunta. Vou te falar, vou te confessar, eu fiz umas coisas que não devia quando pequeno. Levei muita chinelada na bunda, Ariston. Na bunda, mas também aprendi. A minha chinelada na bunda me fez ver o mundo de outra forma. E eu fiquei maluco pela política. Olha onde eu vim parar, Ariston, ouvindo suas sábias palavras. Olha, a gente tem aquele correspondente lá em Washington. Tem maluco lá também. Você não quer saber nada lá do nosso correspondente, Big Bob? Quero saber sim, Juca. Eu tô querendo dialogar com Big Bob, porque lá é outro mundo. Mas, apesar de estarmos distância de lá, nós lemos os jornais, vemos as TVs, usamos a internet e temos opinião formada sobre as coisas que estão acontecendo lá. A geopolítica mundial nos diz a respeito. Hoje se faz alguma coisa em Londres, em Paris, em Roma, na China, nos Estados Unidos e nos afeta aqui. Então é importante conversar com o Big Bob. Ok, então vamos saber o que está acontecendo na loucura americana da atualidade. Direto de Washington, é com você, Big Bob! Fala, Juca! Fala, Ariston! Direto da capital do mundo, onde até o tupete do Trump gera manchete. O Trump tá pra tudo, fecha a porta, abre imposto, gira o mundo no grito. Mas olha, tem gente aqui jurando que ele é a salvação. Vai entender, né? Eu prefiro ser otimista, pelo menos dá menos rugas. E você, Ariston, tá feliz com essa baguncinha internacional? Eu estou feliz, gostaria de dizer que vejo as coisas com muita calma, com muita paciência. Eu sou um otimista, eu acredito num mundo melhor. Agora que nós estamos vivendo uma quadra muito conturbada, estamos. Você veja, por exemplo, o comportamento do Donald Trump. É de nos causar preocupação. Todo dia ele multa todos os países, aumentando as tarifas comerciais, como se fosse dono do mundo. Isso não é possível. Nós temos que ter um limite para ele, senão ele vai virar o imperador do mundo. Big Bob mandando ver de Washington. Sabe, Ariston, eu tive reparando que tem emissoras de TV com correspondentes internacionais. Só que acontece uma coisa na América Central e o correspondente entra de Nova York. Por que não tem um correspondente na América Central? Nós não vamos fazer assim. Nós teremos um correspondente onde está acontecendo a notícia, Ariston. Maravilha, eu fico feliz em saber que você tem esse grau de organização e de relacionamento para a gente montar um colégio de informação como esse que você está propondo. Eu estou aqui pronto para ouvir isso. Agora, quero dizer a você o seguinte: não se manda ninguém correspondente para os outros países, porque atrás disso tudo tem um negócio chamado lucro, dinheiro. Essas big techs, essas grandes empresas de televisão, elas vão onde está o dinheiro. E então não tem interesse em estar tratando dos assuntos de Honduras, de El Salvador, da Nicarágua, do México. Não, elas querem Estados Unidos, Europa e o país onde estão instaladas. Eu queria tanto conhecer mais a fundo
a história de tantos países da África, por exemplo, mas a gente não tem correspondentes nesses lugares, não chegam notícias de lá. Ariston, vamos mudar esse quadro no nosso programa? Estou convencido que você, com a sua expertise e o seu vasto conhecimento, há de colocar correspondentes nesses países. Necessariamente, não precisa ser um em cada país. Você podia dividir o mundo em blocos. Boa. E em cada bloco colocava um correspondente para nos atender. Boa ideia, Ariston. Eu venho de um planeta menor do que o planeta do Pequeno Príncipe. E aqui é um caos gigantesco nesse planeta Terra. No Brasil acontece de tudo. E se você contar o mundo todo? É muita doideira, Ariston. Começar pelo grande xerife internacional, que você há pouco tempo se referiu a ele fora dos microfones. É realmente um absurdo. Você vê que agora os Estados Unidos e El Salvador têm dois presidentes que são super amigos, desde garotinho, íntimos. O assunto é tão grave, ô Juca, que o presidente dos Estados Unidos, o Trump, cabeleira, você conhece ele, a primeira visita que ele teve aos Estados Unidos para receber na Casa Branca, com todas as pompas e circunstâncias, foi o presidente de El Salvador. E por quê? Porque o presidente do El Salvador, esse é um sanguinário local. Em vez de cuidar do país dele, ele abriu 2, 3 presídios com 20 mil vagas cada um, 20 mil locais para alojar presos, e está recebendo os imigrantes dos Estados Unidos por uma paga. Cada imigrante mandado para lá se dá $20 mil por ano por cada cabeça. E agora eles foram juntos à televisão dizer o absurdo seguinte, que ele não devolveria o prisioneiro americano que foi mandado por engano, porque isso não é problema dele, e ele não gosta de terrorista. Mas aí é que está o engano. Mandaram um rapaz casado, trabalhador, direito, como se ele fosse um terrorista, e ele não é. Mas ele se nega a devolver, ele recebe dinheiro para isso. E o Trump feliz que tem um depósito para jogar o que ele considera o lixo humano que está nos Estados Unidos. Não é assim. Veja só 2 aspectos. Primeiro aspecto, há 2 milhões de el-salvadorenhos morando nos Estados Unidos. Esses habitantes que moram nos Estados Unidos remetem mensalmente para as suas famílias uma importância em dinheiro que representa 28% de tudo o que tem para ser distribuído em El Salvador. Então eles não podem abrir mão disso. Então eles mandam de volta imigrantes de qualquer parte do mundo, agora de El Salvador não. Isso está no acordo deles. E o segundo problema, enorme também, é que esses imigrantes que estão sendo devolvidos pelos Estados Unidos são aqueles que produzem nos Estados Unidos, são os que trabalham, são os que fazem os serviços de menor importância, são aqueles que varrem para eles, menor importância para eles, são aqueles que varrem as ruas, são aqueles que dirigem automóveis, são os serviços manuais, são feitos pelos imigrantes. Eles começam a mandar embora, os Estados Unidos vão parar como país. Não tem quem trabalhe lá, não tem quem queira se submeter a uma luta árdua para fazer o país sobreviver. E isso vai afetar diretamente a população americana. Nossa, estou até cansado com tanta loucura internacional. Vou fazer um intervalo rápido para beber um copo de água. Faz muito bem. Cuidado para não errar na garrafa e beber outra coisa, hein? Tranquilo. Tá bom.
estamos de volta, Ariston. Estou mais tranquilo. Tomei um maracujá. Falamos de política internacional. Agora, vamos voltar para a nossa terrinha, o Brasil. Eleições ano que vem. Quem é que tá no páreo? Alguma novidade, Ariston? No páreo estão dois amigos entre si. De um lado Lula e do outro lado Bolsonaro. Pode parecer uma maluquice minha dizer que eles são amigos, mas são. Eles se autossustentam, um só existe por causa do outro. Eles dividiram a população, criaram um ódio atravessado no meio do Brasil, onde fica a direita de um lado com Bolsonaro e a esquerda do outro lado com Lula. E eles brigam e se engalfinham e falam mal um do outro para que esse ódio seja mantido e só eles ocupem o cenário. Eles dominam os partidos, eles têm os cofres públicos determinando para onde vão mandar os dinheiros, que obra vai fazer, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. E eles alimentam essa mídia que gosta de carne, que gosta do cheiro de sangue, para desenvolver um ódio que faz com que a população acompanhe esse comportamento mesquinho e deletério desses dois líderes. Nós não queremos isso para o Brasil. Queremos um Brasil democrático, aberto, que as pessoas possam conversar, possam discutir os seus problemas, sem estar dando chute nos outros, sem estar falando mal da família dos outros, sem estar criando problemas de natureza, sem fake news. Tem a tal da fake news agora, que é uma invenção das big techs, uma forma de mentira através dos canais de comunicação. Big tech, o raio que eu parta, para não dizer outra coisa. Nós queremos conversar olho no olho, nós queremos ter pessoas decentes de um lado e nós nos comportarmos de forma decente do outro lado. Nós queremos esse nível de diálogo. Não queremos aqui estar manipulando nem sendo manipulado por mentiras. Nós não queremos isso. Nós rejeitamos isso. Quando eu digo nós, eu digo a população brasileira rejeita isso. Se me perguntarem, você tem mandato para isso? Não, não tenho mandato para falar em nome da população, mas tenho um mandato para falar em nome de uma parcela da população que vê dessa forma, que é espaço para poder trabalhar politicamente. Ariston, posso falar? Pode, você sempre pode falar. Eu vi alguns debates políticos na TV, nas vésperas das eleições, e vi candidatos, um xingando o outro, um maltratando o outro, e depois das eleições, eles se juntam, são amigos, parecem até jogador de futebol, saem no cacete dentro de campo, depois se abraçam, saem para comemorar juntos. Por que isso, Ariston? Cinismo. Essas pessoas são cínicas. Eu vou lembrar você tocou num assunto, Juca, muito importante. Eles brigavam no primeiro turno, se xingavam, se odiavam, e no segundo turno um ia apoiar o outro. Como se tudo tivesse mudado 15, 20 dias depois. São pessoas cínicas, são pessoas voltadas ao poder. Eles querem estar mandando, eles querem uma turma de escravizados para eles poderem acontecer. Eles só vivem bem em razão do mal-estar dos outros, não é do bem-estar. Então eles não querem que ninguém estude, que ninguém tenha saúde, que ninguém tenha educação, que ninguém tenha um bom salário, tenha um bom emprego. Não, eles querem tratar da vida deles e da família deles. Vamos chamar a Renata Esplanada, para ver se ela tem alguma novidade de Brasília. Vamos lá falar com ela? Vamos, eu estava até com saudade da Renata. Foi no programa anterior que eu tive o primeiro contato assim
com ela. Vamos ver, Renata, o que é que você tem pra gente? Tudo legal com vocês. Por enquanto, a corrida presidencial de 2026 continua parecendo reprise de novela. Os protagonistas são os de sempre. Um nome que tem pipocado muito aqui nos bastidores de Brasília é o de Gleisi Hoffmann, ministra-chefe das Relações Institucionais do governo Lula. Será que vem aí uma surpresa no roteiro? Por aqui, Ariston, o burburinho não para. E eu sigo de ouvidos atentos e olhos bem abertos. Volto com você, direto do manicômio mais animado da política nacional. Renata, você tocou num ponto fundamental nessa história toda. É a atuação da Gleisi Hoffmann. Ela tem dado um show de articulação. As coisas que acontecem hoje no Brasil estão passando por ela. Todos os entendimentos entre os poderes e com uma certa harmonia e com a presença feminina no ministério do Lula. Parabéns ao Lula por ter escolhido a Gleisi Hoffmann e parabéns, Gleisi, por estar se comportando de forma tão elogiável. Viva o Brasil que tem uma ministra da sua categoria. Ariston, nosso programa está chegando ao fim, mas só essa semana. Se liga aí, olha o QR Code para ver os programas anteriores, entra lá no Instagram, curte, compartilha, manda presentes, faz o Pix, faz o que você quiser, mas não abandone o manicômio da política. Você tem que sustentar os malucos aqui do programa. Se liga, aí de casa. Beleza, Ariston? Até a semana que vem. Não há beleza nisso não. Eu tô notando, Juca, que você é um piriguete voltado aos interesses pessoais também. E eu vou botar você para concorrer à Câmara Municipal de um município bem longe aqui do Rio de Janeiro, porque você está pedindo Pix, está pedindo ajuda, está pedindo presente. Que conversa é essa nesse programa, não? Ariston, precisamos comprar bebida e comida para as nossas festas de malucos. Ariston! Não. Nossas festas não precisam de bebida nem comida. Nossas festas são feitas com um cafezinho, com bate-papo. O alimento que nós temos é a troca de ideias. E o churrasco e a feijoada, Ariston! Chega, Juca, não quero mais falar com você hoje. Encerra. Tá beleza. Tchau, gente. Até a próxima semana. Tchau, amigos. Prazer e muito obrigado pela paciência que vocês têm para nos aturar.